no computador para ficar com vontade. Ih, já tô gravando, hein? Vou me deixar aqui em destaque. É esse daqui, né? Que tem que estar em destaque. Tá certo. E vamos lá compartilhar. Antes de compartilhar a tela, já estava aqui conversando com quem estava presente, mas para quem está assistindo a gravação, olá, bem-vindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a programação da Semana Detox, qual a intenção com a Semana Detox, o que a gente tem por princípios, o que motiva esse momento, né? E vamos lá ver se os objetivos batem, né? Então, deixa eu só compartilhar a tela. Foi certinho? Bem, legal. Então, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, né, o que é essa Semana Detox? Né, ela vai acontecer dos dias 16 ao dia 22, então começando agora na segunda-feira, então tem agora o período de feriado para se organizar, para ver direitinho a agenda, né, programar as comidinhas e tudo mais. E termina na sexta-feira barra sábado. Já entenderemos um pouquinho por quê. Na Semana Detox, nós temos alguns objetivos com ela, tá? Deixa eu passar aqui para vocês também. Então, o que motivou, né, principalmente esse encontro? Porque muitas vezes os alunos me perguntam, nossa, né, mas será que eu dou conta de fazer? Estou praticando há pouco tempo ainda, ou tenho a rotina agitada, será que funciona? Será que eu vou conseguir? Então, primeiro, né, quais são os objetivos da Semana Detox? Porque muitas vezes, quando a gente fala em detox, no imaginário da pessoa vem aquela ideia de eu passo a semana tomando sucos, não vou comer nada, ou vou passar fome, ou vou ficar com muito tempo dedicado a isso, ou vou ficar meio sem energia. E não é nada disso. Então, a primeira coisa é a gente aumentar a consciência sobre a alimentação. Então, naquilo que você já faz no dia a dia, o que você tem comido? Então, o primeiro passo da Semana Detox é melhorar a qualidade daquilo que você ingere. Então, ingerir menos toxinas, menos coisas que gerem resíduos, para que seu corpo possa funcionar melhor e possa eliminar com mais eficiência as toxinas que são normais, né? Nós vivemos em São Paulo, pelo menos a maioria de nós, é muita poluição, a gente come besteira, a gente come coisas com conservantes, então isso tudo vai gerando alguns detritos que o nosso corpo naturalmente elimina, tá? Isso é parte do processo orgânico. Só que, se a gente está o tempo todo botando tranqueira para dentro, o tempo todo respirando esse ar que é cheio de tranqueira, e não cuida tanto da limpeza, não dá um respiro para o nosso corpo, ele às vezes não dá conta de se limpar sozinho tão rápido, né? Então, o que acontece? Aumentam processos inflamatórios, aumenta coisas como rinite, sinusite, às vezes alguma questão gástrica, né? Você sente que, putz, come uma coisa, demora mais para digerir. Então, o processo digestório não tá tão fluido, não tá tão gostosinho. Então, a ideia dessa semana detox é que a gente aumente primeiro a consciência dessa nossa alimentação para que a gente possa produzir mais energia e disposição no dia a dia, tá? Então, quando a gente tem o organismo todo funcionando muito bem, é natural que sobre energia, porque aquela energia que ele ia ter que consumir daquilo que você come mesmo para proporcionar essa limpeza, agora ele não precisa estar limpando mais fácil, então sobra energia. Outra coisa é melhorar processos orgânicos relacionados com a digestão. Então, né, o que eu falei, às vezes a gente sente que com as mesmas coisas que a gente vem comendo sempre, de repente já não está mais digerindo tão bem, você fica pesado depois do almoço, dá aquele sono, ou você come alguma coisa e passa horas lembrando daquilo que você comeu, sinal de que o processo não está tão fluido, tão gostosinho quanto deveria, né? Dá para ser melhor.
E aí, a gente quer também aproveitar essa semana para aprender mais sobre técnicas de limpeza orgânica, que são crias. Então, nessa semana detox, talvez até um diferencial para quem já fez nos anos anteriores, é que a gente vai ter uma programação de cria do dia. Então, todos os dias vai ter uma técnica sugerida para você fazer em algum momento daquele seu dia, para que você experimente e sinta, né, a diferença daquela técnica. E são de variados tipos, algumas são muito simples de fazer, outras às vezes, né, não que dá trabalho, mas a gente não está perto do nosso escopo de hábito, né? Então sai um pouquinho do padrão, então vai ser interessante, vai gerar muitos aprendizados. Bem, e aí trouxe aqui uma citação. A Semana Detox, ela é digamos, uma introdução a um processo um pouco mais complexo dentro do yoga, mas complexo no sentido de ter mais elementos, tá? Chamado Bhuta Shuddhi. Então eu gosto de encarar a Semana Detox como uma introdução ao que é o Bhuta Shuddhi. Bhuta Shuddhi é um dos aceleradores evolutivos dentro da prática. Então, quando a gente começa a praticar, a gente está lá fazendo as nossas aulas regulares, e o objetivo é que com essas aulas a gente vá expandindo a consciência, gerando mais energia, que haja o despertamento da Kundalini, que é uma energia presente no nosso organismo, e através desse processo a gente produz a hiperconsciência, né? A meta final é o Samadhi, que é o processo de hiperconsciência, mega lucidez. Então, um dos aceleradores evolutivos que tem no meio desse caminho é chamado de Bhuta Shuddhi. O Bhuta Shuddhi em si, peguei a citação aqui do tratado para trazer para vocês, tá? É a etapa de purificação intensiva do corpo e seus canais de prana, as nadis. Ele não apenas é feito com mantras, kriyas, principalmente de alabhasti, pranayamas, mas também com uma rígida seleção alimentar orgânica, sem sal, sem açúcar, sem laticínios, sem ovos, sem farinhas, com nada industrializado, água destilada para evitar o cloro, flúor e outras químicas, jejuns regulares a moderados e com um sistema de reeducação das emoções para que o praticante não conspurque o seu corpo com detritos tóxicos de emoções viscosas, como o ódio, a inveja, o ciúme, o medo. Então já deu para perceber que o processo em si de Bhuta Shuddhi é um pouquinho mais amplo, um pouquinho mais complexo. Então, para essa nossa semana detox, várias dessas coisas não entram. Desde algumas simples, como, sei lá, água destilada. Não é sugerido para a semana detox que você use água destilada. Pode usar água mineral normal, tá? Com rodízio de marcas, a gente já fala um pouquinho sobre isso. Mas outras coisas já entram. Então, cortar o açúcar está dentro da semana detox. Cortar laticínios, ovos, tudo a gente realmente vai experimentar. Então, eu diria que o que está mais dentro do Bhuta Shuddhi é esse processo de seleção alimentar mais rígida, tá? E uma intensificação das técnicas de cria de limpeza. Bom, depois, por que é interessante fazer isso, né? O nosso corpo, ele tem muitas bactérias. Então, provavelmente vocês já ouviram dizer recentemente que os nossos intestinos são o nosso segundo cérebro, né? E isso tem um porquê. Então, não sei se você sabia, mas nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, nós somos mais bactérias ambulantes do que corpo mesmo, né? Nos nossos intestinos, é uma proporção de cerca de 10 vezes mais bactérias do que células intestinais. Tá, e por que isso é tão relevante? Então, quando eu falo que os intestinos são o segundo cérebro, é porque essas bactérias que fazem parte da nossa flora intestinal, elas vão digerir algumas substâncias, vão se alimentar de algumas coisas lá dentro de nós, e isso é bom para a gente, porque elas estão quebrando aquelas substâncias, mas dependendo do que a gente come, o que resulta como resíduo da digestão dessas bactérias podem não ser substâncias tão interessantes para nós. Então,
dependendo daquilo que você come, o seu comportamento ele se torna diferente, tá? Porque esses comportamentos são influenciados por subprodutos dessa digestão que as bactérias fazem. Então, é muito simples a gente ter um paralelo disso, simplesmente quando o nosso trânsito intestinal não está tão bom. Porque a gente diz de uma pessoa que está sempre irritada, que está sempre, né, de mal com a vida, fica, né, com o humor muito alterado frequentemente, cara emburrada e tal. A gente geralmente diz que ela está o quê? Enfesada. Então, é um conhecimento já antigo de que quando o trânsito intestinal não flui muito bem, as emoções se alteram. Então, boa parte desse nosso processo vai ser de melhorar o trânsito intestinal e de repopular essas nossas bactérias, dando comidas melhores para incentivar que as bactérias que são melhores para nós sobrevivam. E aquelas que não são tão interessantes, aos pouquinhos passem a estar sem alimentos e diminuam a sua quantidade, diminuam essa população. Bom, dito isso, vamos lá. Então, será que eu consigo dar conta desse processo que é a Semana Detox? Então, o que eu tenho para dizer para quem nunca fez, né, ou para quem esse ano está num momento diferente de vida, está com agenda mais corrida, está com rotina diferente, né? Primeiro, o processo ele tem que ser prazeroso, tá? Se você está achando que o esquema que vai ser apresentado, né, cardápio regular, vai ser muito para você, nós vamos ter adaptações, tá? Então, primeira coisa é que o processo tem que ser prazeroso e de muito autoconhecimento. Não é para você ficar atucanado com todo esse processo, com o que vai acontecer. Então, que seja gostoso. Então, posto isso, nós vamos ter adaptações. Essas adaptações, elas vão ser usadas de acordo com experiências prévias. Então, se é a sua primeira vez, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo. Se nesse ano você está com a agenda mais corrida ou com alguma programação já específica, definida, a gente faz adaptações, né? Por outro lado, se você já fez várias vezes, já tem o hábito, a gente pode fazer também alguns ajustes para deixar mais intenso o processo e gerar uma purificação ainda maior, tá? Outra coisa que vai contar, o tempo de prática que você tem, né? Para quem é aluno mais iniciante, é natural que o processo seja mais suave no começo. Para quem já tem mais tempo de prática, o processo vai ser mais intenso. E isso vai ser de acordo com características individuais, tá? Não tem uma fórmula mágica que sirva a todo mundo. Então, a ideia é que, de fato, a gente faça uma personalização dessa semana junto com o instrutor. Então, cada um vai ter alguém responsável ali para analisar não só o cardápio, mas a recomendação de técnicas, o que você tem que priorizar dentro daquilo que está sendo sugerido, né? O que é legal para você no seu momento. E aí a gente vai fazer essa personalização uma a uma, tá bom? Então, se tinha esse receio, fica tranquilo. Pode respirar e vai dar tudo certo. E aí, dando sequência, como vai ser? Né? Então, a ideia é passar em linhas gerais como vai funcionar a estrutura da nossa semana. Então, para nós obtermos os resultados que a gente quer com a semana, nós vamos fazer modificações na nossa alimentação. Né? Já chego lá, mas a ideia é tirar aquilo que não presta, que não é tão legal, e introduzir coisas que são bacanas, tá? Colocar práticas específicas que vão incentivar esse processo de depuração, de limpeza, e ter mais atenção nas nossas emoções e pensamentos, né? Então, não é só mexer na alimentação, porque não adianta nada você fazer uma alimentação super legal e ficar estressado com a alimentação porque queria estar comendo chocolate. Então, não é essa a ideia, tá? A ideia é que a gente torne esse processo também um processo de autoconhecimento,
para que mesmo que surja essa emoção de, poxa, eu queria estar comendo outra coisa, tá, da onde vem isso? Como eu vou lidar com esse sentimento? Né? Como eu consigo contornar determinados obstáculos ao longo da semana? Bom, e aí falando sobre a alimentação, né? Sei que é um grande ponto aí de curiosidade sempre para todo mundo. Como vai ser a alimentação durante essa semana? Então, a alimentação, a ideia é retirar aquilo que gera muito resíduo no nosso corpo. Então, começando com aquilo que vocês já provavelmente imaginavam: carnes, álcool e drogas, tá? O que fica? Remédio de uso contínuo, tá? Ou qualquer outro medicamento que tenha tido indicação do seu médico. Isso fica. O restante a gente tira, tá? O que mais a gente vai tirar nesse processo que gera resíduo? Industrializados. Então, ou processados, né? O máximo que você puder tirar. Ah, então não vou comprar, sei lá, um molho de tomate para fazer o prato XYZ. Pode comprar, se não dá para fazer, né? Tudo depende. Lembra que eu falei que tem flexibilizações? Então a ideia é que a gente reduza ao máximo possível esses industrializados. Mas ok, né? Não dá para fazer, não dá para fazer tudo 100% preparado a partir de alimentos naturais, não tem problema. O que a gente evita? Putz, em vez de comer uma fruta, posso comprar a fruta seca que vem no pacotinho, como se fosse chip? Evita, né? Se der, evita. Come a fruta mesmo, né? Então, essa é a ideia, que a gente coma mais alimentos naturais, alimentos reais, do que alimentos que vêm em pacotinho, tá? Também frituras e açúcar. Nem preciso especificar por quê, né? Depois, outras coisas que saem para a tristeza de muitos e desespero de muitos. Café, chá mate, chá preto, chá verde, chás no geral. Chás estimulantes, tá? Na Semana Detox, no cardápio, inclusive, tem várias infusões. Tem uma diferença técnica entre chá e infusão? Assunto para outro momento. De repente, quem for na viagem, a gente conversa sobre isso. Mas tem lá algumas infusões, alguns chás específicos dentro do cardápio da Semana Detox, esses sim estão dentro. Mas esses chás estimulantes, né, o chá preto, o chá mate, o café, o ideal é retirar. Como isso costuma dar muitos probleminhas, muita dor de cabeça, então recomendo até para quem vai essa semana, aproveita que tem o feriado, já ou desde o feriado, ou desde sábado, domingo, já tira, porque é comum dar um pouquinho de dor de cabeça, então é legal que você esteja tranquilo, esteja em casa, e aproveite, quando tirar o café, beba muita água, tá? Muita água para ajudar nesse processo de eliminar, né, as toxinas. A gente é muito dependente do café e não está ciente disso. Eu sou também, adoro café, gente. Então, realmente é um problema quando tem que tirar. Outra coisa que sai, glúten e farinhas em geral, tá? Leite e ovos e sal. Pus um asterisco no sal porque o sal ele vai saindo aos poucos. Então a ideia é que no início da semana a gente ainda consuma pratos com sal, mas com uma redução drástica na quantidade. E aí lá para o final da semana é que realmente sai totalmente. Que mais da alimentação? Falei que a ideia era tirar algumas coisas e acrescentar outras, né? O que a gente vai acrescentar? Orgânicos. Então a ideia é que essa semana tenha o máximo de consumo de alimentos orgânicos possível. Né? Sei que nem sempre a gente acha, nem sempre tem fácil perto de casa. Então, sem estresse, não fica paranoico, mas dentro do que der para adicionar coisas orgânicas, melhor. Principalmente aquelas coisas que a gente já sabe que tem muito pesticida. Então, por exemplo, morango. Putz, não achei morango orgânico. Troca a fruta, come outra fruta, porque morango tem muito pesticida. Pimentão, não achei pimentão orgânico. Não põe outro tempero, põe outra coisa no refogado, sabe? Melhor tirar
do que usar com muito pesticida nesse caso, tá? O que mais a gente vai adicionar? Condimentos. Então, é muito comum no dia a dia a gente temperar a comida. A gente, mais ou menos, né? Eu não tempero assim mais. Só com cebola e alho, uma pimentinha do reino aqui e ali, e meio que acabou o repertório, né? Então, a ideia no cardápio que vocês vão receber tem a sugestão de condimentos dentro das receitas, as quantidades, né, para que você vá abrindo esse paladar. Como a gente vai retirar o sal, né, a quantidade de sal, é importante que tenham condimentos para que tenha sabor. A ideia não é que seja uma comida sem graça, tá? Não é esses legumes cozidos no vapor sem nada. A ideia é que tenha condimentos e que seja rico em sabor. Depois, a gente também vai adicionar infusões, né, que eu comentei, então tem lá várias infusões. Muita gente também não tem costume de tomar chá no dia a dia, infusões no dia a dia, então é um momento de conhecer. Tá? Então, como tem várias coisas que a gente está retirando do consumo habitual, que é habitual de vocês e que não vai estar nessa semana, as nutricionistas que montaram o cardápio para gente trouxeram também os temperos e os chás como uma forma de ter ali minerais, vitaminas para complementar a alimentação, tá? Então eles têm um porquê também ali dentro. E se não gostar, tudo bem, é só essa semana e depois a vida segue. Outra coisa que tem que acrescentar, aumentar no seu consumo é a água, tá? Tem muita gente que não toma a quantidade de água necessária já pro dia a dia. Na semana do detox tem que ser ainda um pouquinho mais, porque é para estimular esse processo de limpeza, né? De você conseguir eliminar mais fácil os resíduos. E a sugestão é que você faça um rodízio de marcas, né? Para quem toma água mineral, a maioria de nós talvez toma, né? Compra água. Então que você vá variando. Se você tem filtro em casa, mesmo assim, para essa semana pode ser legal comprar ali mais uma ou duas marcas de água para que você varie a quantidade e os tipos de sais minerais que estão presentes nessa água que você toma, tá bom? Vamos lá, avançando, avançando, que aí daqui a pouco abro lá para perguntas e dúvidas. Mas o que a gente vai ter nessa semana detox como programação? Então, como vai funcionar a organização dessa semana? A gente vai ter um grupo no Classroom, nos outros anos, acho que no ano passado começou isso, acho que no outro ano não teve. A gente monta um grupo no Classroom, que é um ambiente do Google, em que a gente vai concentrar os materiais para ficar fácil o acesso de vocês. Então, nesse Classroom, a gente já vai ter de cara o cardápio, algumas orientações gerais, algumas dicas de onde comprar algumas coisas, tá? Deixa eu clicar aqui, né? Vai ter o cardápio da semana, orientações gerais. Esse cardápio, né, como eu disse, foi desenvolvido por nutricionistas, então, além de ter as nossas receitinhas, eu que desenvolvi junto com elas, elas foram checando todo o componente ali para que as refeições sempre ficassem equilibradas, tá? Não tem uma sugestão específica de quantidade do quanto você deve comer, tá? Para quem vai comprar os kits, está mais ou menos ali definido. Se você achou que é muito grande, não precisa comer tudo, tá? Ou se foi pouco, acrescenta mais, né? Faz mais saladas, né? O que seja. Dentro dos nossos kits não estão as saladas, tá? As saladas são muito perecíveis, não dá para congelar, então elas você vai ter que montar em casa mesmo. Tem lá as receitas de todos os pratos, então também, não sei cozinhar direito, ou tem uma pessoa que me ajuda, que cozinha em casa. Então, você vai ter como orientar essa pessoa. Vai estar nesse grupo os links para as práticas ao vivo e para as gravações. Então, a ideia é que todo dia de manhã, já vou falar sobre isso, tem uma prática, essa prática já logo depois a gente vai disponibilizar dentro do grupo. Então, não vou ter a disponibilidade no horário. Assim que você puder, você entra lá e faz a prática. Então, vai estar
fácil para você acessar. Então, continuando, eu fico olhando para cima porque a minha projeção está em cima. Então, para quem está em casa, não estranha, eu fico olhando assim porque eu estou vendo a projeção, tá? Então, o que mais que a gente vai ter nessa programação Detox, falando na programação? Além do ambiente virtual, a gente vai ter todos os dias, segunda a quinta, na verdade, uma aula curta, das 6h30 da manhã, 6h55. Sei que temos alguns de vocês que são super matutinos e vai ser tranquilo acordar esse horário, e sei que alguns já estão desesperados. Então, se você é do time que não é tão matutino, relaxa, a prática está gravada, você faz depois, não tem problema. Mas é uma semana para experimentar, às vezes, algumas coisas diferentes, né? O legal de estar ao vivo é que você tem ali a egrégora, né? A companhia das pessoas. Essas práticas, elas podem ser feitas online ou presencial, tá? Então, elas vão ser ministradas sempre um pouquinho antes da aula das 7 aqui na escola, então você pode chegar uns minutinhos antes das 6h30, né? 6h25, 6h20, faz a aula. Se você puder ficar para a aula das 7 na sequência, fica, já aproveita. Se não dá, se tem que trabalhar alguma coisa, tranquilo, segue para o dia, tá bom? Aí, na sexta-feira, a gente vai ter uma prática mais longa para já amarrar toda essa experiência. A gente já vai estar num grau de purificação maior. Tudo bem? Meu microfone foi andando, foi isso? Ups, obrigada. Tá ouvindo bem? Mais ou menos? Foi os dois. É que é ruim, eu não gosto, porque eu não me ouço direito. Ainda dá? Acho que agora deve melhorar. Vou tentar me mexer menos. Esqueci onde eu parei. Ah, tava falando da prática de sexta-feira. Então, na sexta-feira, como já tá no final da semana, então a gente vai fazer uma prática mais longa, com a ideia de intensificar essas técnicas e perceber mais como está a assimilação disso tudo, através da prática, né? Então, vai ser uma prática de 1 hora. Essa vai ser exclusivamente online, tá? E aí, o grupo se divide. Algumas pessoas vão fazer só a semana detox durante a semana, outras pessoas vão complementar com a viagem. Então, para quem está encerrando a prática de 1 hora, vai ser o momento chave de fazer a prática do dia e concluir a alimentação do dia e já ir preparando o retorno no sábado, tá? Então, no cardápio lá tem a alimentação recomendada para o sábado, para você fazer o retorno gradual. Para quem vai para a viagem, aí as especificações são um pouquinho diferentes e a alimentação do sábado vai ser lá com a gente na viagem, do sábado e do domingo. Então vocês estarão cuidados na alimentação mais 2 dias, tá bom? E aí, falando um pouquinho sobre essa viagem, para quem não sabe, vai ser uma viagem para Carapicuíba. A gente alugou uma casa super gostosinha. Trouxe algumas fotos para vocês verem. Então, vai ser um ambiente bem gostoso, com piscina, uma salona gigante, né? Um ambiente bem aconchegante, os quartos gostosos, bem espaçosos. E a ideia é que nessa casa a gente vá fazer algumas práticas especiais, dentre elas, uma que faz tempo que a gente não ensina, desde antes da pandemia, por causa de todo o estresse que teve na pandemia, né, coronavírus e tudo mais, e no pós também a gente não se sentiu tão à vontade de fazer essa técnica logo de cara, porque ainda vira e mexe tava alguém meio ruim e tal. Então agora que a gente sentiu que está bacana de novo e dá para a gente voltar a ensinar, porque essa é uma técnica mais forte, mais intensa. Ela se chama Shanka Prakshalana. E é uma limpeza feita utilizando água ou soro fisiológico, água salinizada ou soro fisiológico, em que a gente limpa todo o trato intestinal, do início ao fim.
com movimentos. Então, a gente bebe água, faz uns movimentos com o corpo, é bem tranquilo, tá? Não é uma técnica esquisita de fazer, é bem, como a gente vai estar em grupo, né? É sempre bom especificar isso. É bem tranquila de fazer com o grupo e tudo mais. E ela vai promover toda essa limpeza. E aí tem toda uma supervisão, né, que a gente faz de como fazer as técnicas para que dê certo, da alimentação logo depois, que é uma alimentação específica, de um descanso, uma prática que é feita na sequência, para que o processo inteiro seja muito gostoso, tá? Então a gente vai fazer isso no sábado na viagem, aí tem mais umas programaçõezinhas à noite e uma prática bem legal na manhã, no domingo. A viagem vai ser no sábado de manhã, passa o sábado o dia inteiro, dorme lá, pratica de manhã, toma um bom brunch e depois desse brunch a gente já volta. Então, com tempo ainda para se organizar o restante do dia para a semana, tá? A ideia é sair de lá entre meio-dia, 1h, 1h30 da tarde. Então, já para quem tem curiosidade de quais os horários da viagem, vai ser isso. E é isso. Agora abro para dúvidas para quem está aqui presente. Bom, só para encerrar, né? Para quem não está aqui e não vai poder perguntar, pode mandar mensagens para a gente, tá? Se for com alguma dúvida, se tem alguma coisa. Para se inscrever é só falar com o contato da escola ou com o meu contato. Valores, a Semana Detox 250, para quem vai fazer a viagem 790, já inclui a Semana Detox, tá? Pode ser parcelado em até 3 vezes. E acho que é isso. Então agora sim encerro a gravação e abro para perguntas. Ou não? Vamos lá, deixa eu te ver aqui. Pronto, parei, né, o compartilhamento? Sim.